Estamos recebendo agora o nosso colega, vamos dizer assim, advogado, deputado estadual também, piripiriense da Nata, da Gema, o deputado estadual Marden Menezes. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à bancada Piauí. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que fazem a bancada. E um abraço à população piauiense que nos acompanha. O deputado que está só para lembrar, João, o deputado Marden que está na lista dos parlamentares que enfrentaram a Covid-19. Exatamente. Né? Deputado, terça-feira a gente mostrou aqui algumas imagens de ruas sendo asfaltadas lá na cidade de Piripiri. E, consequentemente, houve um conflito entre a administração municipal, já que essa obra foi enviada pelo governo do estado. Né? Houve contestação, né, por parte do governo, que continuou a obra. E o que o senhor tem a dizer? O que foi que houve, realmente, de fato, para que acontecesse vamos dizer assim, esse imbróglio entre a administração municipal de Piripiri e o governo do estado? Bom, primeiro eu agradeço até a oportunidade para esclarecer ao Piauí, deixando claro que a cidade de Piripiri não é um quintal do PT. O município de Piripiri é considerado pelo Conselho Federal de cidade que tem a melhor gestão municipal, dados do Conselho Federal de Administração. Por quê? Porque Piripiri não é uma terra sem lei. É uma cidade que tem uma lei orgânica, tem um plano diretor e tem um prefeito com um staff, com um grupo de secretários e profissionais que trabalham diariamente para melhorar a situação da população. A prova disso é que até no combate à Covid, entre as 10 cidades mais importantes do Piauí, maiores, é a que tem a menor taxa de óbito e uma das melhores situações no controle da pandemia. Essa polêmica do asfalto, ela foi criada de propósito por pessoas, lideranças ligadas ao governo do estado. O prefeito Luiz Menezes anunciou o maior investimento da história do município em mobilidade urbana, asfalto e calçamento, que foi conquistado depois de muito esforço e trabalho, com 3 linhas de recurso: recursos próprios, recursos conquistados junto à Codevasf, governo federal, e agora recentemente contratados junto à Caixa Econômica Federal nos programas Finisa e Avançar Cidades. De maneira correta e até cordial, o prefeito Luiz Menezes, no dia 3 de setembro, mandou um ofício para o senhor governador comunicando esse investimento e relacionando todas as ruas que o município iria contemplar com asfalto e calçamento, dizendo o seguinte: senhor governador, o município vai fazer esse grande investimento, mas caso o senhor possa nos ajudar, possa ajudar o município de Piripiri com asfalto, que é bem-vindo, e nós queremos o asfalto, quanto mais melhor, mas que o senhor escolha trechos que não estão contemplados nesses projetos já em execução pelo município. O que ocorreu? Agora, a menos de 30, em qualquer cidade, João, Douglas, Wesley e Magalhães, se o cidadão é empresário, vai fazer um comércio, se ele vai reformar sua casa, qualquer obra privada ou pública em uma cidade precisa ter um alvará. Num estado civilizado, onde o governo não desce a esse nível dessa politicagem suja, barata, a primeira coisa que um governador faria era pegar o telefone, independentemente de partido, e ligar: prefeito, eu estou aí mandando asfalto para Piripiri, queria lhe comunicar e quero fazer de acordo com o plano diretor da cidade, para que não haja choque, para que não haja conflito com os projetos do município que o senhor já nos notificou. O governo não fez isso. Chegaram lá essas máquinas, supostamente pagas pelo governo, que nós nem sabemos, porque não havia um documento, não havia nada oficial, não foi sequer dado ciência à prefeitura, e o município, seja Piripiri, São Paulo, Rio de Janeiro, seja Floriano, não é terra de ninguém, não é casa da mãe Joana. A autoridade máxima em um município é o prefeito, e existe uma Câmara Municipal
que também pode ser comunicada. Então, foi um trote, uma pegadinha com o intuito de confundir a opinião pública. Isso já aconteceu em Picos, em Piripiri, em diversas cidades em véspera de eleição. Infelizmente, não é a primeira e, pelo que a gente vê, não vai ser a última vez. A diferença é que lá, meu caro João, povo do Piauí que está nos assistindo, não é um quintal do PT. É uma cidade que tem lei, é uma cidade que tem responsabilidade, que tem um código de postura, uma lei orgânica, deputado, que tem um plano diretor. E é com esse plano diretor, só para concluir, que o município fará o maior investimento em mobilidade urbana da história daquela região. São quase, Magalhães, 20 milhões em caixa. Não é promessa, não, o dinheiro está na conta. Uma parte licitado já para iniciar, com recursos próprios, e as duas novas etapas dentro de um planejamento, de uma organização, com começo, meio e fim. Certo. O senhor falou aí uma frase que eu gostei. O senhor disse assim, nós queremos. Quando o senhor fala nós queremos, como o senhor é um parlamentar, o senhor pode falar em nome da população de Piripiri, que o senhor representa na Assembleia Legislativa. Então, o povo de Piripiri quer asfalto, o povo de Piripiri quer calçamento, o povo de Piripiri quer obras, né? E eu falei aqui, eu lembro de uma palavra que eu usei, eu disse, olha, a verba não é municipal, a verba não é estadual, a verba não é federal, é do povo brasileiro, do povo de Piripiri, de nós que pagamos. E que é preciso que haja, eu lembro dessas palavras que eu disse, bom senso, para que haja um acordo. O senhor acha que agora há possibilidade de um diálogo para que a obra que a prefeitura estava fazendo continue e essa obra que o governo quer fazer continue também, em benefício do povo de Piripiri? De nossa parte, Magalhães, sempre houve. Eu tenho reiterado pedidos na Assembleia, requerimentos, pedindo ao governador que olhe para a nossa região, que olhe para a nossa cidade. A verdade é que nós estamos sem uma ação concreta do governo na área de mobilidade urbana há muito tempo. Outras cidades menores receberam diversos quilômetros de asfalto do governo do estado, mas Piripiri ficou à margem. E agora nós queremos, não é porque é véspera de eleição que nós vamos recusar o benefício, não. Mas veja só, se houvesse a intenção de ajudar o município, as máquinas estavam lá nesse momento, pavimentando ruas e avenidas que não estão contratadas pela municipalidade. Eu vou dar um exemplo. Os bairros Prado e Paciência, que são 2 bairros entre os mais populosos do município. Esses bairros estão destruídos, com uma obra mal feita da Gespisa, que seria para o esgotamento sanitário, uma obra que eu lembro até na Assembleia, votei favorável ao empréstimo desses recursos para que o governo fizesse. São 35 milhões, mas a obra, como a gente fala lá no interior, é um serviço porco, mal feito. A Gespisa rasga as ruas para colocar os canos e não fecha. E fica a buraqueira no Prado e na Paciência. Se o governo, só um instante, Douglas, se o governo quisesse realmente ajudar, estaria começando asfaltando essas ruas que o próprio governo, através da Gespisa, está destruindo, porque a obra ficou muito desgastada, deteriorou. Essas ruas são bairros importantes e com um detalhe, Magalhães. Você que é de Piracuruca e sempre brinca com Piripiri. O governo conseguiu fazer quase que o impossível. Deixar Piripiri com o caldeirão ali do lado passando sede. A cidade de Piripiri hoje passa sede porque não tem água. Falta água desde o início do ano na cidade de Piripiri, com essa obra mal feita, que além de ter desabastecido a cidade de maneira completamente sem planejamento, desorganizada, pela incompetência dessa obra, que foi mal planejada e é mal executada, e ainda por cima esburacou essas ruas. Então, o asfalto pode ir agora. Eu sou capaz de acompanhar as máquinas. Agora, o que não dá é para o governo, sem nenhum documento, sem comunicar ao município, sem ter um alvará, pavimentar ruas que o município vai fazer, porque já existem contratos com a Caixa Econômica, e se isso acontecesse, esse processo e esses recursos da cidade poderiam estar perdidos, porque você sabe, a Caixa Econômica é uma burocracia. Se você vai pedir dinheiro na Caixa e tiver lá uma vírgulazinha, por exemplo, uma rua já asfaltada, que não seria
feita pela prefeitura, como estava no contrato, como é que você presta contas? Como é que o prefeito presta contas? Deputado, falando de mobilidade urbana, o prefeito Luiz Menezes tem enfrentado muitas dificuldades e tem conseguido superar essas dificuldades. Se a gente considerar a pandemia, por exemplo. A pandemia afetou o mundo todo, o Piauí e tudo. Mas eu lembro que antes da pandemia, agora eu não sei, o senhor pode precisar o período, mas não sei se muito antes, mas não foi tão antes assim, correu aquela chuva em Piripiri, que foi uma destruição total na cidade. Quer dizer, ali pegou o município de surpresa aquela situação. Quer dizer, ali eu imagino que o prefeito teve que se desdobrar para gastar um dinheiro que não estava nem previsto para ser gasto. Nós saímos de uma emergência para entrar numa calamidade. Eu sempre brinco. Inclusive, os únicos recursos voluntários que foram do governo para Piripiri foram através de emendas minhas, que foram R$300 mil para recuperar as pontes que foram destruídas, e esse recurso nós destinamos e o recurso chegou nos cofres do município, e apenas 100 mil, porque o deputado estadual, nós não temos emendas de grande valor, são realmente insignificantes quase, se considerarmos a quantidade de municípios que nós temos que atender, nós colocamos mais 100 mil. Com detalhe, Douglas, salários rigorosamente em dia, sendo pagos de forma antecipada até os 40% do adicional de insalubridade para quem está na luta contra a Covid, o Estado não paga, Piripiri paga. O mesmo aumento para o professor, o presidente da República deu 12,84% de aumento para o professor. O município de Piripiri deu o mesmo aumento e paga em dia. E o governo do Estado deu 4%, paga parcelado e os professores ainda hoje estão em greve. Então é uma diferença entre um município de um estado desorganizado, mas o município é organizado. E aí, quando há o conflito entre um ente que está organizado, que tem planejamento, e um que não tem, obviamente que nós temos que vir aqui para esclarecer a opinião pública. Eu queria saber do senhor o seguinte, agora mudar um pouco de assunto, trazer para a política, e não poderia deixar de fazer esse questionamento. Muita gente, inclusive dentro do PSDB, acreditava que o senhor não iria entrar nessa campanha com o Kleber Montezuma, porque o senhor defendia muito Silvio Mendes. Mas o senhor mudou de ideia e está firme na campanha. Por quê? Estou firme porque eu entendo que o professor Kleber é o melhor para Teresina. Eu disse isso quando manifestei o meu apoio ao professor Kleber. Independentemente da filiação partidária, eu entendo que o trabalho que ele desempenhou como secretário de Educação, os dados da educação pública em Teresina, a repercussão a nível de Brasil, isso orgulha a gente. Quer dizer, você abre lá o noticiário do Ministério da Educação, está lá o IDEB, o melhor IDEB do Brasil é o de Teresina. Então não é qualquer coisa, não é pouca coisa, isso é gestão. Pelas mãos do professor Kleber, passaram bilhões de reais, não são milhões, são bilhões de reais numa gestão de uma Secretaria de Educação em uma capital como Teresina. Nunca houve uma denúncia só de desvio, de malversação de recursos públicos. Porque as pessoas dizem, o professor Kleber é duro, é forte, alguns dizem chato. Bom, quando se toma medidas austeras, medidas corretas, muitas vezes você não consegue agradar a todos. Um exemplo claro é esse, lá do município de Piripiri. Quem é que não quer asfalto? Nós queremos. Agora, entre você fazer o que é correto e você deixar a Deus dará, como a casa da mãe Joana, não dá. Existem leis, existem regras. Nesse caso do professor Kleber, temos para dar essa segurança de gestão ao povo de Teresina. É uma cidade realmente que, a nível de Nordeste, se destaca como uma gestão equilibrada, independentemente de afinidade política com A, com B. Eu tomei a minha posição pensando no povo de Teresina, a quem eu devo também muita gratidão pelo apoio, pela confiança que sempre tive. Deputado Marta Menezes, muito obrigado por senhor ter vindo, ter trazido esse esclarecimento para a população, não só de Piripiri,
mais do Estado e também aqui para a gente da bancada O Piauí. deputado Mário O senhor também não tem parado não, viu? e a gente, Eu vou aproveita... já a Castelo, sou terra. A gente aproveita aqui para convidar, inclusive, os piripirienses e o estado do Piauí inteiro, que teremos o debate amanhã entre os 5 candidatos de Piripiri. De Piripiri, Vai ter o muita convite está audiência. feito. Né? Com certeza teremos, já temos uma excelente audiência em Piripiri e amanhã, como diz aí, vamos fechar. E ao contrário, só um detalhe, eu acho bom citar isso, porque em muitas cidades onde o prefeito é candidato à reeleição, ele recusa participar do debate. No caso de Piripiri, o prefeito Luiz Menezes, em momento algum, e aqui fugiu do debate. Não, de jeito nenhum. Eu agradeço, um abraço a todos, já encerrando aqui, só para resumir, o asfalto quanto mais melhor, que seja feito como diz o código, né, de postura do município, é orgânico, o plano diretor e em parceria, em diálogo, em harmonia. O que nós não queremos é uma interferência indevida, né, atropelando as leis e o próprio direito administrativo, nesse afã de, vamos dizer assim, turbinar a candidatura A ou candidatura B, ou ajudar lá os aliados do governo do Estado. Rapidamente, em 30 segundos, eu sei qual é um grande sonho de consumo do senhor. É ter um título de cidadania de Piracuruca. Para merecer esse título, eu quero mais obras em Piracuruca. Estamos acordados? Sim ou não? Já propôs o negócio. Já que você tocou, nós conseguimos em torno de 3 milhões em investimentos para Piracuruca. Foram em torno de 9 poços tubulares equipados para a zona rural e 1.300.000 reais de calçamentos. Foram feitos via Codevasf. Eu quero inclusive agradecer aqui também a parceria na época do ex-deputado federal Heráclito Fortes, que junto conosco trabalhou por esse recurso. Essas obras já foram concluídas, o calçamento está sendo concluído agora, está lá em andamento. Jonathan, o tempo que mas só para lembrar o seguinte, num evento político, eu acho que foi a candidatura a candidatura à reeleição do prefeito Luiz Menezes, o senador Cid, lembrando, inclusive eu trouxe a notícia aqui, olhou para o deputado Marden lá e disse que o deputado Marden não ia ser mais candidato a deputado estadual, não. Tem um planejamento aí, deputado, para um cargo federal? Não, eu não descarto nenhuma possibilidade, né? Eu posso vir a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, é muito cedo, nós estamos na eleição municipal, mas posso disputar um outro espaço, dependendo do que a oposição, de como a oposição e o povo do Piauí me enxergue. Uma coisa é muito clara a minha posição. Eu não apoio, nunca apoiei o atual governo, tenho uma posição reta, né, com coerência ao longo da minha história. E as pessoas que não concordarem com o atual modelo de governo que o Piauí tem, sabem como é o meu trabalho, como eu me portei ao longo desses anos. Então, o povo é que vai dizer.